Amados irmãos e irmãs, paz e bem, 18 de novembro, o Evangelho é Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um deles e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisa pequena, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-los aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O contexto desse evangelho é a refeição na casa de Zaqueu. Estão ali conversando sobre o reino de Deus e certamente admirados com o que Zaqueu tinha feito. E Jesus conta esta parábola porque era rejeitado pelos seus concidadãos. Ele fala desta rejeição e fala da sua volta triunfante, da sua segunda volta, quando ele reinará sobre todos. E o texto fala de um patrão, ou de um homem rico, que entregou a sua fortuna, o seu dinheiro, para os empregados e foi viajar. E disse a cada um que procurasse trabalhar com aqueles bens. Os bens eram do patrão. Quer dizer, aqui não se trata de bens ou de valores ou de talentos ou de dons das pessoas, mas se trata da riqueza de Deus dada ao ser humano. Claro, a primeira grande riqueza de Deus dada ao ser humano é a natureza, que devemos preservá-la, cuidá-la. Depois a vida de cada um, o corpo, cada um tem que cuidar, preservar. E depois vem os bens que foram dados por Cristo no alto da cruz, com as 7 palavras, os sacramentos do batismo e da Eucaristia, que jorraram do seu lado aberto pela lança, com água e sangue, e também a palavra, sua palavra dada ao povo como libertação, e a sua oferta de vida, quando diz: ninguém toma a minha vida, eu a dou livremente. E quando diz, se referindo a si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Pois bem,
aquele homem deu seus talentos, ou deu o seu dinheiro, para que estes homens negociassem. Estes homens que receberam os talentos somos todos nós, a Igreja de Cristo. Bom, os primeiros lucraram, fizeram multiplicar os talentos, valorizaram. Mas há um entre eles que guardou o dinheiro do patrão dentro de um lenço e disse ao patrão: olha, eu não consegui fazer nada. Eu tinha medo de ti, porque tu és um homem severo. Então, esse homem é o retrato dos homens e das mulheres de todos os tempos que se deixam conduzir pelo medo e por isso não fazem nada, não dizem nada, não têm opinião sobre nada, não se posicionam por causa do medo. Não crescem, não ajudam os outros a crescerem, porque o medo também paralisa e o medo também dá as mãos com a preguiça. É o que diz o paralelo desse evangelho que foi proclamado domingo passado, o evangelho de Mateus. Pois bem, esse homem tem uma imagem muito negativa do seu patrão. É o homem que tem uma imagem negativa de Deus. É o homem que imagina Deus como sendo um patrão cruel, carrasco e não um pai misericordioso. Adão também foi enganado pela serpente e criou essa imagem negativa de Deus, fracassou e perdeu o paraíso. Este homem do Evangelho projeta no patrão a sua própria maldade. Ele diz: eu não consegui trabalhar. Recebes o que me deste. Recebe aquilo que o Senhor me deu, eu vou lhe entregar de volta, porque eu tive medo. E o patrão diz, o homem diz: servo mau, porque você me julga com maldade, você transfere para mim aquilo que é você mesmo. Quer dizer, há uma projeção aqui, não se trata da realidade. Analise as coisas com mais verdade, de maneira mais tranquila. E aquele homem tinha a cabeça pequena, tinha o coração pequeno e tinha também as mãos atrofiadas para trabalhar. Por isso não conseguiu produzir nada. Bom, depois, no final do texto, o homem, o rei, entrega ao que tem 1000, entrega os 100 talentos, ou as 100 moedas, daquele que não produziu nada. E alguém disse: Senhor, ele já tem 1000. Disse: não tem problema, porque será assim, a todo que já possui será dado ainda mais, e aquele que nada possui será tirado até mesmo o que tem. E São Jerônimo e Orígenes, padres da igreja primitiva, fazem a seguinte reflexão: a palavra de Deus cresce com aquele que a pratica, com aquele que a medita. E assim são todas as coisas. O bom profissional é aquele que estudou e estuda bastante, estuda todos os dias. A boa cozinheira é aquela que também se dedica a aprender receitas. Quanto mais nos dedicamos àquilo que nós abraçamos, mais aqueles dons e aquelas bênçãos crescem em nós. Se não nos dedicamos, os bens atrofiam. É claro que os bens aqui não são nossos, mas são do rei, que representa o próprio Deus. A palavra, os sacramentos. Quantas pessoas que trabalham muito a casca, o corpo, a beleza, a estética, mas por dentro não trabalham a vida interior de jeito nenhum. Então, esses não poderão crescer interiormente. Jesus fala sobre isso, No livro O Pequeno Príncipe se fala de uma coisa interessante, o príncipe dialogando com a raposa, sobre o quanto a dedicação àquela flor é que tornou a flor bela. É o tempo que nós dedicamos à palavra, à meditação, que faz a gente crescer interiormente. É o tempo que o pai de família dedica à sua família, aos seus filhos, à sua esposa, que faz crescer a harmonia do lar. É o tempo que nós dedicamos ao estudo, que nos faz crescer intelectualmente. É
É o tempo que nós dedicamos à oração, que faz crescer e progredir e aperfeiçoar-se o homem interior. Portanto, guardemos no coração esse texto, esse ensinamento de Jesus, que é um ensinamento escatológico sobre as coisas últimas, sobre a sua segunda vinda. Possamos guardar estes ensinamentos, já nos preparando para encerrar o ano litúrgico. No próximo domingo, nós teremos a festa de Cristo Rei, na qual nós encerramos o ano litúrgico, né? Então será dia 20, né? Dia 22, né? Dia 22, encerraremos o ano litúrgico com a festa de Cristo Rei do Universo. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e vos proteja de todos os males. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia.